Olá, meu nome é Marcelo Politi, eu sou o produtor do Menu Lucrativo, esse curso online de gestão de restaurante. E eu estou aqui para mostrar para você um pouco como funciona esse curso e principalmente falar sobre o bônus desse curso. Eu acho que o bônus é a melhor parte, eu acho que o curso está inteirinho muito bacana. Estou compartilhando a minha tela com vocês aqui para mostrar as aulas. Então a gente começa com a ficha técnica, onde eu explico como usar uma ficha técnica, qual a importância de você usar medidas e mensurações exatas na culinária, né, num restaurante profissional. Então a gente começa com a ficha técnica, depois eu passo na segunda aula para explicar o que é o CMV, o custo da mercadoria vendida, que se você não conhece ainda vai ser com certeza a sigla que você mais vai escutar na sua vida a partir de agora. Depois eu falo na terceira aula sobre os motivos que fazem você perder dinheiro no restaurante. Eu elenco um monte de coisas da minha própria experiência como dono de restaurante, como gerente de restaurante, até como garçom e cozinheiro, de como é possível a gente perder dinheiro, infelizmente, num restaurante. Depois eu falo, na aula 4, o impacto do CMV no resultado do seu negócio. Então a gente explica num quadro branco direitinho qual o impacto, que o CMV é uma despesa gigante, o custo da mercadoria, o custo dos insumos no seu negócio. Às vezes corresponde a 30, 40, 50% chega do seu faturamento total. Então é uma coisa que não pode ser negligenciada e tem que ser muito bem estudada e muito bem compreendida. Então nessa aula número 4 a gente fala bastante sobre isso. Na aula 5 eu falo sobre margem de contribuição, por que esse conceito é importante que seja compreendido, para você entender aonde que a gente vai chegar na última aula. Já na próxima aula que a gente fala da batalha dentro do seu cardápio, entre todos os itens que competem entre si no seu cardápio, aos olhos do freguês, né, aos olhos do cliente, e o quanto cada item tem de margem de contribuição, quanto a gente ganha de dinheiro com cada item e quanto é a popularidade, quantas unidades a gente vende de cada um desses itens e como que essa relação de popularidade com lucratividade ela se dá, né, no seu cardápio, que análise que você tem que fazer sobre esse assunto para que o seu menu seja mais lucrativo. Essa é a parte mais importante, que na aula número 7, que a gente vai diretamente para essa planilha, que é o bônus, que é esse bônus que eu estou compartilhando com vocês, de um negócio que eu tive efetivamente e que a gente está disponibilizando como bônus gratuitamente. Eu estou praticamente abrindo tudo que eu aprendi sobre gestão de restaurante nessa planilha. Eu demorei muito tempo para fazer essa planilha, para conseguir formatar ela dessa maneira bacaninha que eu estou disponibilizando para você. Deixa eu só mostrar para você ter uma ideia do que nós estamos falando. Então essa planilha, ela começa aqui como usar esse template, que é um template que você pode usar com os seus itens, com os seus dados. Você pode inserir os seus dados e ir modificando ela conforme o seu menu. Obviamente eu fiz para o meu menu uma lanchonete, não é uma lanchonete, uma casa de sanduíches que tinha 12 sanduíches italianos gourmets que competem entre si aos olhos do cliente no cardápio. Então, a gente fez assim, essa planilha, esse aqui praticamente tem várias abas aqui embaixo, mas todas elas convergem para essa planilha que eu estou mostrando para você aqui na tela. Tá? Então, aqui você tem a quantidade, a única coisa que você tem que inserir, é lógico, você tem que inserir um monte de coisas nas outras planilhas todas, que são as planilhas que alimentam essa daqui. Mas porque são as receitas, são as fichas técnicas de cada prato. Você vai ver, ela parece um pouco complexa, mas eu aconselho realmente que você estude essa planilha, porque isso aqui é o último grito em engenharia de cardápio que existe no mundo. Eu garanto para você, se você se der o trabalho de preencher realmente essa planilha inteira, com critério, com as suas receitas, e isso vai demorar, é um processo que pode ser demorado, porque ou você pode ter de repente todas as fichas técnicas prontas, as receitas prontas do seu prato, mas talvez você tenha que fazer tudo do começo, pode ser que seja um processo demorado, mas pelo menos você vai ter certeza que vai estar numa jornada e que lá no final você vai chegar nesta planilha que a gente está olhando aqui e ser capaz de imputar
esses dados aqui, ó, então a venda, os números de venda do seu cardápio, que você sabe, por exemplo, num mês determinado, então lá, esse item você vendeu 1.000, esse 400, esse 1.250, eu coloquei os números chutados aqui, tá? Mas é de um cardápio real que eu realmente tive, desse restaurante que eu tive. Aqui, o CMV, que é o custo da mercadoria vendida de cada item, ele vem automaticamente das suas fichas técnicas. E a outra coisa que você tem que colocar aqui, imputar, é o seu preço de venda. Então, esse preço de venda você tem que realmente colocar. Aí, a partir daqui, que a mágica acontece. Com todos os dados que você já imputou lá atrás na sua ficha técnica, nas outras planilhas aqui, só para você ter uma ideia, tá? Só para você ver como funciona, como é interessante. Então, por exemplo, a gente tem aqui os sanduichinhos, está aqui caprese, formaggio bianco. Então, isso aqui é uma ficha técnica, só para você ter uma noção. Você tem a foto do prato, você tem os ingredientes, você tem aqui o custo total do prato, e é este custo total que vai compor aquela outra planilha aqui. Você vai ter o custo do prato, o preço de venda de cada prato, tá aqui o custo CMV, o preço de venda de cada prato, a margem de contribuição de cada prato, a margem de contribuição total de todos os itens do cardápio. A gente divide isso pelo número de itens vendidos naquele mês. E aí, quando a mágica acontece, isso aqui é sensacional. Eu só estou dando uma passada, tá? No curso você vai ver a coisa mais em detalhes, obviamente. E depois, quando você realmente tiver disponibilizada essa planilha para você, quando você baixar essa planilha no curso, é que você vai começar a entender no detalhe como funciona o negócio. Vale muito a pena. Eu sou apaixonado por essa planilha. Você coloca aqui porque ela é o resultado de tudo, da nossa vida de profissional de gastronomia, na verdade. Então você tem aqui, nesse eixo, a margem de contribuição, neste de média, tá, de todos os itens. Então, por exemplo, a margem de contribuição média está escrito aqui, ó, 6,79. De cada um dos sanduichinhos, quanto você ganha de dinheiro, qual a lucratividade de cada sanduichinho? Na média, 6,79. Então eu botei aqui, ó, esta linha, que é horizontal, 6,79, que é a média. E a média de itens vendidos num mês determinado, está aqui, ó, é 829. Então a gente pegou todos os itens vendidos no mês, que deu 9.950, dividiu pelos 12 itens que tem no cardápio, que competem entre si no cardápio, e deu 829 itens, que é esse aqui, esse eixo horizontal, vertical. Então, coloridinho aqui, você tem os produtos que estão brigando, esses 12 itens que estão brigando no cardápio. É o que a gente chama a batalha do seu menu. Então, a gente tem os itens que são, por exemplo, que tem mais margem de contribuição, ou seja, que estão acima da linha de 6,50, né? 6,79, são esses itens aqui, para cima desta linha. Os itens que estão para baixo dessa linha são os itens que têm menos margem de contribuição. Os itens que estão à direita do eixo da popularidade, ou seja, que tem mais de 829 itens vendidos naquele mês, eles são mais populares, estão para a direita. E os itens que estão para a esquerda são os menos populares, os que têm menos de 829 itens vendidos naquele mês. E aí que a gente começa a fazer a análise, porque é decisões que a gente tem que tomar sobre o nosso cardápio. Então, nesse momento, eu quero saber, por exemplo, eu tenho esses azuizinhos aqui, esses itens azuis. Pega, por exemplo, o salmone aqui, que é um item. É um sanduichinho de salmão. Você vai lá ver a ficha técnica dele, ver a foto do item todo, ver do que ele é composto. E você vai ver que a margem de contribuição dele é 5,33, que é menos, tá aqui, ó, 5,33, que é menos do que a média, tá? E as vendas dele também são bem abaixo da média, são 500 unidades, enquanto que a média a gente viu que é 829. Então, este item, se eu tivesse que tomar uma decisão no meu cardápio hoje, baseado nesses números que eu vi do mês passado, eu ia falar assim, vamos suprimir o salmão. Por quê? Vamos trocar o salmão por um outro item, aí no mês que vem a gente faz de novo esse cálculo, as fichas técnicas já vão estar prontas, o seu trabalho vai ser muito menor. Depois que você fizer a construção dessa engenharia aqui, o seu trabalho mês a mês é só imputar
nessa planilha os números vendidos de cada item e o preço, porque de repente você mudou o preço ao longo do mês, ou enfim, de um mês para o outro. Enfim, moramos no Brasil, você tem que imputar o preço e a quantidade vendida só, porque o resto da engenharia toda já está montada. Isso que é legal, você pode demorar um certo tempo para montar essa engenharia, mas depois, todo mês você vai analisando. Por exemplo, você trocou o salmão nesse mês, você viu que ele está pouca popularidade e pouca margem de contribuição, pouca rentabilidade nesse item. Aí você trocou por outro sanduíche, sei lá, uma brachiola, sei lá, você fez inventou um item novo para concorrer com aqueles itens todos que estavam lá no cardápio, e no mês seguinte você viu, nossa, esse prato ele foi para popularidade, aumentou a popularidade e aumentou a rentabilidade. Ótimo, então sucesso na sua estratégia com relação ao salmão. Você trocou ele por um outro item que deu mais resultado para você. Então, percebe como funciona a coisa, nessa engenharia de cardápio que a gente faz? Você vai o tempo todo melhorando o seu desempenho, o desempenho dos pratos no seu cardápio, através de uma análise matemática super assertiva, tá? Bem numérica e bem planilhada, da rentabilidade de cada prato e da popularidade de cada prato, de cada item que briga entre si no seu cardápio. Então, isso é sensacional. Assim, quem tem isso formatado, planilhado e bem definido e usa isso efetivamente no seu estabelecimento, na sua operação, ganha uma vantagem enorme com relação a todos os seus competidores, porque eu tenho certeza, e falo de cátedra, eu garanto para você que muito pouca gente chega a esse nível de profissionalismo. E eu estou te ajudando a chegar nesse nível de profissionalismo com essa planilha que eu criei e estou disponibilizando para você como bônus desse curso do menu lucrativo. Então, aproveita. Cara, essa é uma oportunidade muito única. E qualquer dúvida, tem lá o nosso grupo do Facebook, que você vai entrar automaticamente sendo nosso aluno e discutir com as outras pessoas. A gente vai estar respondendo perguntas. Você vai participar, obviamente, do nosso universo na cozinha do Politi, sendo um profissional dessa área. Tá bom? Estou te esperando lá. Baixa aí, dá um clique aí nesse menu lucrativo, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. A gente se vê lá.